Olá, boa tarde. São 3 horas, estamos ao vivo no plenário 1º de maio. Dentro de instantes teremos a abertura de mais uma sessão ordinária. É a sessão de número 28 desta 18ª legislatura. Dentro de instantes, os vereadores vão começar a se pronunciar no pequeno expediente pelo tempo de 5 minutos, por uma chamada pré-estabelecida. Além do pequeno expediente, é provável que aconteça também o grande expediente, onde os vereadores têm a palavra por 15 minutos para tratar de assuntos referentes à cidade de São Paulo. Neste momento, os vereadores que se encontram participando de forma remota começam a marcar presença e no painel eletrônico, quando tivermos o quórum necessário, será dado início à sessão ordinária. Vamos acompanhar. Trabalhos. Esta é a 28ª sessão ordinária da 18ª legislatura, convocada para hoje, terça-feira, 4 de maio de 2020. Presidente, me inscreve para lá a liderança, Farid Sá. Também gostaria de me inscrever pela liderança do PT, senhor presidente. Só para lembrar que quem conduzirá os trabalhos de hoje será o nosso colega vereador Fernando Holliday. Só farei a abertura formal. Me inscreve como liderança, presidente. Escreve na liderança. Presença do vereador Isaac Félix. Olha, escrito para falar pela liderança, o Faria de Sá. Quem mais?
Eduardo Suplicy. Estão escritos dois, pronto. Senhores vereadores, recebi e dei publicidade ao pedido de licença de Sua Excelência o Prefeito. Apesar de estar publicado, eu vou lê-lo, que vem vazado nos seguintes termos. Pelo presente ofício e para os fins devidos, à vista do disposto no inciso 5º do artigo 14 do inciso 2º do artigo 66, ambos da Lei Orgânica do Município de São Paulo, comunica a essa egrégia Câmara que precisarei me afastar das minhas funções à frente do Executivo pelo prazo de 30 dias, a partir de 3 de maio, nos termos do relatório médico que segue incluso. Informo que serei substituído na minha ausência pelo senhor vice-prefeito Ricardo Nunes. Na oportunidade, renovo às vossas excelências meus protestos e apreço de consideração. Prefeito Bruno Covas. Eu informei na noite de domingo, tão logo eu tomei conhecimento, ao senhor prefeito, ao senhor vice-prefeito, e aí ele informei que ele, naquele momento, seria o prefeito em exercício. Sorte ao prefeito em exercício e muita saúde, muita fé pelo nosso querido, nosso amigo, nosso irmão, Bruno Covas. Prefeito, você viu o carinho deste aqui, um verdadeiro companheiro de luta com Vossa Excelência, e eu já passei, senhoras e senhores vereadores, por alguns perrengues na vida. Eu já tive problema de câncer na tireoide, também nada comparado com o que passei por uma Covid, várias doenças que me passaram por um perrengue. A mais séria deles realmente foi o Covid. Essa realmente foi... devo a esse milagre a Deus, que colocou nas mãos dos médicos a melhor solução para mim. Então, prefeito, se eu passei por um momento difícil, consegui superar várias vezes. Você que é um lutador, que acredita, prefeito, só continuar acreditando. Nós aqui vamos continuar, estaremos na oração firme, torcendo para que tudo dê certo. Você é muito querido nessa cidade por todos nós. Receba meu carinho público, prefeito Bruno Covas. Senhoras e senhores vereadores, já neste momento, dado a licença lida no plenário, eu convoco a suplente para que se dirija, Renata Falzani, que se dirija à tribuna para fazer o juramento de posse. Hoje temos uma nova vereadora que assume o lugar de Roberto Trípoli pelo período de 30 dias. Tem Vossa Excelência a palavra, vereadora. Obrigada, presidente. Eu espero, nesses 31 dias, honrar os 26.078 votos que me trouxeram para a suplência. Quantidade de votos essa superior a 24 vereadores eleitos. Vamos lá, compromisso de posse. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e a legislação em vigor, defendendo a justiça social, a paz e a igualdade de tratamento a todos os cidadãos. Muitíssimo obrigada. Neste momento, declaro a empossada no exercício do mandato parlamentar que o povo lhe conferiu. Parabéns e bem-vindo a esta casa. Muitíssimo obrigada, presidente. Senhoras e senhores vereadores, cabe-lhe informar a todos, a salva de palmas, a nossa colega, nova vereadora aqui presente. Como é que é o nome? Renata Falzoni. Bem-vinda, vereadora. Realmente temos aqui. Senhoras e senhores vereadores. Pergunta ela veio de bicicleta. Vereadores. Tudo bem, Dora? Engasguei. Com Vossas Excelências, que amanhã, hoje estará às 7. Tudo bem, Dora? Senhores vereadores, neste momento, eu pedi a atenção de Vossa Excelência neste momento. Amanhã, não votaremos o PPI, pois há divergência em diversos pontos pequenos que não serão superados até amanhã. Mas eu pretendo votar projetos vereadores em segunda. Para tal, estou pedindo que os pretensos projetos a serem votados amanhã estarão no chat dentro de instantes, para que os vereadores leiam o projeto dos outros vereadores, não venham
amanhã arguir que não conhece os projetos. Porque se houver objeção, que façam pela manhã para que cheguemos para que dê tempo de apresentar substitutivos ou emenda, para que conheça o projeto, que converse com o Executivo acerca da sanção, para que cheguemos amanhã na sessão, à tarde, e possamos votar o maior número possível. Não quer dizer que não levarei a votos. A primeira construção é no acordo. Vamos construir um acordo para que haja votação simbólica, mas em algum momento, se houver dificuldade para um determinado projeto, mesmo na divergência, respeitarei todos os mandatos e levarei à apreciação do plenário, mesmo que houver divergência de parte. No primeiro momento, é óbvio, vamos tentar construir na paz uma solução, e essa casa é a casa do diálogo. Vamos tentar construir um acordo sempre. Não havendo entendimento, levarei a votos. Então, senhoras e senhores vereadores, neste momento eu passo a presidência, que hoje só teremos o pequeno e o grande expediente, é comunicado de liderança, o prolongamento. A sessão será presidida pelo Fernando Holliday. Estarei na presidência, justamente construindo os acordos de que se trata os projetos que temos na casa. Os vereadores que, porventura, tiverem na casa, se tiver alguma dificuldade, estarei lá. Já tem uma fila enorme. Vereador Holliday, tem Vossa Excelência a palavra para conduzir os trabalhos. Obrigado, presidente Newton Leite. Como já tivemos as inscrições para comunicado de liderança, começaremos por eles, então. Primeiramente, o vereador Eduardo Suplicy, para fazer o comunicado pela liderança do PT. Senhor presidente, vereador Fernando Holliday, a bancada de vereadores do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de São Paulo, assim como a direção municipal do PT, vem transmitir os votos de plena recuperação do prefeito Bruno Covas. As nossas orações para que ele consiga superar inteiramente o câncer que o atinge. Transmitimos ao prefeito em exercício, Ricardo Nunes, nossos votos de boa gestão e à disposição de todos nós termos uma atitude, uma atividade de respeito e construção para fazermos de São Paulo uma cidade melhor, mais justa, com medidas que possam assegurar dignidade e liberdade real para todos os paulistanos. Assinam essa nota o presidente do Partido dos Trabalhadores, Laércio Ribeiro, a vereadora Juliana Cardoso e nós, vereadores Alessandro Guedes, Alfredinho Cavalcante, Antônio Donato, Marcelino Tato, Eduardo Matarazzo Suplicy, Jair Tato e Senival Moura. E gostaria, senhor presidente, que na hora em que for feita a homenagem, 1 minuto de silêncio ao paulistanos e pessoas de grande destaque na história de São Paulo, que se dedique também 1 minuto de silêncio ao cientista político Leôncio Martins Rodrigues, um grande sociólogo, discípulo de Florestan Fernandes, e que muito se destacou, inclusive, na criação do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e lutou muito contra a ditadura em favor da democracia e, portanto, e escreveu livros importantes como Atitudes Operárias na Indústria Automobilística, Destino do Sindicalismo e outros trabalhos de grande valia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Suplicy. Antes de irmos ao minuto de silêncio solicitado por Vossa Excelência, eu passo a palavra para comunicar de liderança ao vereador Faria de Sá. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é com alegria e com satisfação que a gente tem a oportunidade de tomar conhecimento do último boletim médico do prefeito Bruno Covas, que ele já está saindo da unidade de terapia intensiva para uma semi-intensiva.
o que é extremamente importante, já contido o sangramento e, portanto, tenho certeza que ele vai logo, logo se recuperar e reassumir. E tenho certeza que nesse período o ex-vereador, atual vice-prefeito, Ricardo Nunes, vai dar conta do recado. Aliás, estivemos juntos ontem na inauguração da ala nova de Covid, 40 novos leitos de Covid no Hospital Santa Catarina, e foi extremamente importante a presença do prefeito em exercício, Ricardo Nunes, do secretário de Saúde, o Edson Aparecido, do Marcos Monteiro, da CIUB, também do RISEC, ao secretário de governo, e, sem dúvida nenhuma, prestigiando essa nova unidade de saúde com atendimento especial, porque os recursos foram todos da iniciativa privada. 4 empresas que vieram somar à prefeitura para esse atendimento: a Suzano, a BTG Pactual, também Península e aquela de aço, Gerdau. Então, elas que fizeram um empreendimento importante. Em menos de 40 dias foi construída uma ala com hospitais de nível do Alberto Einstein, que é a organização social que gere o Santa Catarina, e já é um hospital de ponta, atendimento à gravidez de risco, à oncologia, e, sem dúvida nenhuma, a Prefeitura de São Paulo tem dado uma amostra de uma preocupação muito grande com essa atenção à saúde. Na semana passada foi inaugurada a UPA do Saboia, que era uma grande reivindicação da gente, está em reforma, a unidade de saúde da Americanópolis, da Vila Clara. O prefeito vai anunciar logo, logo, início de obras da UPA da Vila Guarani, que é uma pretensão de toda a comunidade, e, sem dúvida nenhuma, essa preocupação com a área da saúde mostra que São Paulo tem sido exemplo, a cidade de São Paulo tem sido exemplo para o Brasil. O Brasil podia fazer um pouco do que a cidade de São Paulo faz, e, sem dúvida nenhuma, o trabalho do prefeito Bruno Covas e do secretário Edson Aparecido tem sido extremamente importante para que a gente tenha esse resultado muito bom no controle da epidemia. O trabalho tem sido bastante eficiente, a aplicação de vacinas tem tido uma atenção muito grande, e isso é extremamente importante para que a gente tenha o maior número de pessoas com imunidade, pessoas que possam ter esse atendimento extremamente importante na saúde paulistana. Portanto, nós estamos aqui. Lembrei, inclusive, ontem, o representante da Suzano, que eles têm o setor de papel papeleiro, um hospital próprio, que é o CEPACO, que eu tive o prazer, quando estava na Câmara Federal, de aprovar a lei de filantropia do Hospital do CEPACO. Então, que aquele exemplo de participação da Suzano, uma empresa papeleira, eles possam também pensar em ajudar um pouquinho o CEPACO, que certamente tem um atendimento muito bom, e, além de atender a rede de funcionários da área do setor de papeleiro, ele também atende o SUS. Isso é extremamente importante, e a gente está acompanhando toda essa luta. São Paulo, capital, tem feito a sua parte, e a gente possa contar com esse trabalho no governo do Estado e mais ampliado a nível do governo federal. Essa é a nossa preocupação, e tenho certeza que nós aqui na Câmara Municipal estaremos sempre à disposição de todos aqueles que precisam de uma ajuda, de uma colaboração, de uma participação, que esse momento de saúde é extremamente importante. Tem muita gente insegura, muita gente inquieta, muita gente preocupada, e todos eles com razão, porque, sem dúvida nenhuma, é um momento muito difícil no qual a gente está vivendo. E tenho certeza que a gente vai sair dessa, que a gente vai ter oportunidade de mostrar com muita determinação, muita garra, muita vontade, que superamos as dificuldades e encontramos alternativas. E que a gente possa melhorar cada vez mais o atendimento de saúde aqui na cidade de São Paulo. Essa é a nossa fiscalização aqui na Câmara Municipal, para que a gente possa ter esse tratamento à altura, um tratamento que dê dignidade a todos aqueles que precisam dessa oportunidade. E ficar aqui deixando um registro na parte final do meu pronunciamento, a doutora Fabiana, a diretora do Hospital de Vila Santa Catarina, a Andréia, Relações Públicas, se empenharam nessa dedicação toda, e lembrar que esse hospital era um hospital privado, que a comunidade pressionou o prefeito de então, Haddad, para que a gente conseguisse um repasse dessa arrematação que tinha sido feito pela Mil, e o Edson Godoy Bueno entendeu essa preocupação,
repassou para a prefeitura, e Santa Marina, antigamente, hoje Santa Catarina, tem um papel importante na nossa comunidade. Parabéns à saúde de todos os paulistanos, parabéns a todos aqueles que estão nessa luta e, particularmente, boa recuperação ao nosso querido prefeito Bruno Covas. Presidente, obrigado, vereador Faria de Sá. Vereador Adilson. Presidente Holliday, por gentileza, eu queria saber a inscrição. Nós vamos fazer um pequeno, depois o comunicado de liderança? Ou já vai ser um... Isso, por enquanto nós estamos procedendo com os comunicados e logo em seguida entraremos no pequeno. Tá bom. Eu queria saber a oportunidade de estar inscrito para o comunicado. Eu quero só dar o retorno do que eu coloquei em vídeo para os senhores, em áudio, a respeito que eu matei a cobra e queria mostrar o pau. E realmente, no final de semana, aconteceu tudo o que eu falei. Então, na oportunidade, eu falei a fala. Então, deixarei Vossa Excelência inscrito logo após a fala do vereador João Jorge. Então, agora procedemos a ele, então, para falar pelo comunicado de liderança do PSDB, vereador João Jorge. Obrigado, presidente Fernando Holliday. Boa tarde a todos. Antes do assunto principal que me leva a representar o PSDB nesse discurso hoje, sou vice-líder do vereador Fábio Riva, vou usar em nome do PSDB hoje minha fala, mas eu queria antes uma saudação especial e parabenizar a vereadora Renata Falzoni, que toma posse hoje. Sempre ouvi a Renata Falzoni, especialmente na CBN, cicloativista, apaixonada por bicicleta, apaixonada por mobilidade urbana. É muito bom ter alguém assim que representa um segmento, que acredita naquilo que faz com muita paixão. Renata Falzoni, bem-vinda, parabéns. Eu queria, senhoras e senhores vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, fazer um agradecimento especialíssimo a todos os vereadores que têm se manifestado. Às vezes até alguns que não se manifestaram, mas eu tenho certeza que em pensamentos, em bons sentimentos, em orações e na torcida estão envolvidíssimos aí com a recuperação do prefeito Bruno Covas. Mas eu estou agora entrando no meu 5º ano como vereador. Eu nunca vi um momento como esse da Câmara de São Paulo se unir em torno desse pensamento positivo, dessas orações em favor do prefeito, em favor de alguém, quer que seja, como eu tenho notado de 2 dias para cá, como eu tenho notado nas redes sociais. Acabamos de ver agora aí o vereador Eduardo Suplicy ler aí uma manifestação do PT, um partido de oposição. Eu tenho observado os vereadores do PSOL desejando a recuperação ao prefeito. Eu sou de uma época, e os meus queridos amigos de partidos mais à esquerda não entendam isso como uma crítica, mas eu sou de uma época que o pessoal da esquerda, vereador Eli Correia, o pessoal da esquerda parece que tinha assim, um compromisso com o ateísmo, ou com, pelo menos não ter fé, né? E eu respeito a todos, os que creem, os que não creem, os que têm valores diferentes e crenças diferentes, eu respeito a todos. Mas eu vejo, por exemplo, fiquei contente quando vi lá o Celso Gianazzi, quando vi lá o Toninho Vespoli, dizendo que estão orando pelo prefeito. Isso não tem preço. Então, a todos os vereadores que estão externando aí os desejos de... O PSDB também é esquerda, Jorge. E de torcida, essa voz deve ser do Camilo França, né? Eu queria muito agradecer aos senhores, todos os vereadores. Quero dizer que o prefeito, infelizmente, ele esteve entubado ontem por algumas horas, foi entubado no final do dia, hoje deixou a UTI, e ele faz questão de manter, mesmo estando afastado para tratamento, ele está sendo sempre muito bem informado do que acontece, e especialmente desses desejos, desse positivismo, desses bons sentimentos que a Câmara de São Paulo tem passado para ele. Então, em nome do PSDB e do próprio prefeito Bruno Covas, eu quero agradecer a todos. Quero estender esse agradecimento também para a população da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, que tem sentido essa dor. O Bruno tem 41 anos, eu tenho idade para ser pai do Bruno, sou amigo dele, parceiro dele, aliado do Bruno Covas, fui secretário dele. Mas a gente sente como se fosse um filho, né?
algumas pessoas sentem como se fosse um irmão. O Bruno Covas não é apenas o prefeito da cidade. O Bruno Covas é um querido, acabou de ser reeleito. O Bruno Covas é um homem respeitado, trabalhador, honrado, digno. Quando ele foi diagnosticado com câncer em outubro de 19, em março de 20, ele ainda em tratamento, quando começa a chegar a pandemia, o Bruno Covas muda-se para a prefeitura, leva sua cama para o gabinete para trabalhar pela cidade de São Paulo, para que houvesse o mínimo de dano possível, para que salvássemos mais vidas dentro do possível. Assim o Bruno Covas fez e tem feito. Então a gente reconhece ele pelo trabalho que ele tem feito e torce pela breve recuperação dele. Se Deus quiser, vai dar certo, assim como eu vi agora há pouco aí, notícias muito ruins daquele ator, o Paulo Gustavo. Quem gostaria de ver um de seus ídolos, um artista, humorista, falecer? Ninguém quer. Então, o Brasil todo torce para que nós tenhamos sucesso na recuperação do Paulo Gustavo, do Bruno Covas, e também com o avanço da vacinação, menos gente morrendo por conta também da Covid. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, presidente Fernando Holliday. Muito obrigado, vereador João Jorge. Já externei ali os meus desejos de melhora e de oração para que o prefeito Bruno Covas se recupere o quanto antes, mas acredito que é sempre reforçar, até porque o prefeito tem sido um grande exemplo na luta contra o câncer e tenho certeza de que a sua luta pode inspirar muitos outros que estão em situação semelhante nesse momento. Para comunicado de liderança agora, o vereador Adilson Amadeu. Eu queria a inscrição do Camilo Cristóforo para o PSB, presidente. Está inscrito. Presidente Holliday, a todos os colegas vereadores, eu vejo assim, Deus à frente de tudo, estou orando, minha família orando, e sem dúvida alguma, todos orando pelo nosso querido guerreiro Bruno Covas. Não tenha dúvida. E ele vai sair dessa. Deus é maior. E todos aqueles que também estão em tratamentos. A gente tem que orar todos os dias e agradecer a Deus de sair da cama, que a gente tenha a condição de levantar, tomar um banho, tomar um café e trabalhar. E muitos não têm essa condição. Então, eu acho que a corrente positiva é o que nós temos que fazer sempre, não hoje, sempre. Eu acho que depois dessa pandemia, muitos não entenderam ainda, não é? Inclusive os jovens, boa parte dos jovens, eles ficam aí em festas, embaladas, e depois leva o vírus para dentro de casa. Por isso que fiz uma fala que o jovem devia ser vacinado primeiro. Mas muito bem, a todos. Eu fiz um vídeo, um áudio, e coloquei na rede dos vereadores, indignado que estou e continuo indignado, porque a respeito de projetos. Projetos que a gente vê que o porquê que é polêmico. Hoje também vi uma fala de vereadores falando a dificuldade que tem de o funcionário entrar para trabalhar, porque o executivo ainda não preparou, seja o Comap, seja quem for, em fazer as entrevistas e trazer as pessoas para trabalhar. Eu vejo assim, nós trabalhamos tanto, fizemos tanto, estamos fazendo tanto, mesmo na pandemia, fomos protegidos por Deus em primeiro lugar, depois a população nos ofereceu estar aqui mais uma vez, estamos com o diploma novinho. E aí eu vejo a polêmica, que acham que é polêmica, alguns projetos. Olha, precisamos conversar muito, porque senão o executivo vai vetar. Nós precisaríamos trazer as pessoas do executivo aqui para debater cada projeto. É muita carga para o nosso líder, Fábio Riva. Olha, passa para mim que eu vou falar com o executivo. Não, eu quero saber quem que examina os projetos, depois que passa em todas as comissões, e aí não deixa que o projeto vá avante. E hoje eu vi uma fala do presidente, que não é uma fala que eu gostaria de escutar. Olha, pode pôr à vontade, só que pode ser vetado. Não é assim. Eu acho que todos nós aqui que chegamos, nós temos os mesmos direitos. E aí, eu batalhei, eu tenho um projeto que fala de propaganda nos táxis, é propaganda institucional,
uma propaganda que pode, porque se vocês, todos colegas vereadores, eu tenho matéria que eu não vou pôr hoje, eu tenho matéria do final de semana de carros, de tudo que é empresa fantasiados, carros com publicidade. Agora, o vidro, ou o chapeuzinho do táxi com a publicidade institucional, não pode, é polêmico. Polêmico é algo que eu estou me reservando para ir para o Ministério Público, porque quando eu falei no áudio para os senhores vereadores que eu ia matar a cobra e mostrar o pau, não tenha dúvida que eu vou mostrar. Eu já estou com todo o material. Todo o material que eu fiquei sábado e domingo com mais de 40 pessoas, gravando e recolhendo a porcariada que é feito nos cruzamentos de todos os bairros. E aí, vai de Moca até Itaim, até Guaianazes, várias subprefeituras, que quem está na subprefeitura, a fiscalização, é uma fiscalização com venda nos olhos, para nós, mas para eles não, porque estão abrindo a oportunidade de passar em cima da lei 14.223, que é da Cidade Limpa. E aí não pode propaganda num táxi. Olha, quando a gente chega aqui, a gente vai pegando o ritmo e vai vendo as coisas acontecerem. Eu gostaria muito, se eu tivesse caneta, eu liquidaria com as 32 subprefeituras. As 32 subprefeituras, eu iria liquidar as 32. Nós íamos ter uma central só, com comissões de vereadores para cuidar das 32 no local só. E o pessoal ia entrar no 156, em vários sistemas da prefeitura para reclamar ou fazer a sua publicação. Então, presidente, eu acho que eu já fui o meu tempo. Então, todo o material está aqui. Só que todas as minhas gravações e tudo eu vou apresentar no momento correto. Porque eu matei a cobra e trouxe o pau para vocês verem. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, vereador Adilson. Comunicado de liderança agora do vereador Camilo Cristófaro. Obrigado, presidente Fernando Holliday. Nós, como líder do Partido Socialista Brasileiro, PSB, partido do próximo governador do estado de São Paulo, Márcio França, amigo pessoal da família Covas, amigo pessoal do ex-governador Mário Covas, a gente quer aqui repetir as palavras do João Jorge. Foram muito felizes. O Bruno é uma pessoa querida, uma pessoa honrada, uma pessoa digna, uma pessoa educada, uma pessoa humilde. E nós não estamos falando do prefeito, nós estamos falando do pai do Tomás, do Bruno, que todos têm um carinho especial por ele. E eu tenho uma amizade pessoal com o Bruno. E nós queríamos desejar ao Bruno, repetindo as palavras do Adilson, repetindo as palavras do João Jorge, que foi muito feliz, que estamos orando por ele. E é muito difícil ver uma união tão grande em torno de uma pessoa como é todos orando pelo Bruno. E em momento algum ele desistiu de mostrar-se à população como ele estava. Muitas vezes recomendaram a ele, não aparece assim, não se mostra assim, e ele em momento algum negou-se a mostrar como ele realmente estava. Isso é uma postura de quem realmente representa a cidade de São Paulo. E nós rezamos por Bruno todos os dias, queremos vê-lo em breve, antes desses 30 dias de volta à prefeitura, mas ele agiu desta vez corretamente. Ele se afastou, deixou o Ricardo Nunes, que é uma pessoa correta, uma pessoa muito inteligente, equilibrada, tocar a cidade para se cuidar. É o que ele deveria ter feito antes. E nós desejamos a você, Bruno, os 55 vereadores dessa casa, saúde, saúde e saúde. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Camilo. O vereador Suplicy havia requisitado 1 minuto de silêncio
E antes de proceder, eu gostaria de perguntar se mais algum vereador gostaria de incluir algum homenageado neste minuto de silêncio. Pela ordem, presidente. Pela ordem, quem pede, o vereador Eli Correia. Gostaria de colocar nesse minuto de silêncio um amigo, o José Bonifácio, esposo da Ivonete e pai de 5 filhas, que perdeu a vida ontem devido ao Covid. Eu queria, inclusive, também colocar aqui as 3 crianças com menos de 2 anos e 2 professoras, sendo uma de 20 e uma de 30, que foram mortas hoje na cidade de Saudades, no estado de Santa Catarina. Uma violência descomunal, uma coisa bárbara, e que, obviamente, vai repercutir hoje à noite em todos os telejornais esse acontecimento em Saudades. São 3 crianças de menos de 2 anos, numa escola infantil. Um jovem de 18 anos invade sem nada, mata a professora, esfaqueia 4 crianças, das 4, 3 falecem, e mais uma atendente de 20 anos. Então, eu queria que esses nomes fossem lembrados aqui por todos os colegas vereadores em nossas orações. O José Bonifácio, nosso amigo, nosso grande família maravilhosa, e essas 3 crianças, essas 2 professoras em Saudades, Santa Catarina, município perto de Chapecó. Senhor presidente, pela ordem, Faria de Sá. Pela ordem, vereador Faria de Sá. Eu queria incluir nessa lista de homenagem o doutor Arthur, delegado de polícia, nosso amigo lá da Zona Leste, e que faleceu, e tenho certeza que esse Covid está cada vez mais dizimando pessoas extremamente importantes. Então, delegado doutor Arthur, nossa amizade, nosso respeito, nosso carinho e nosso minuto de silêncio. Um abraço, presidente. Presidente, pela ordem. Vereadora Érica Hilton. Eu queria também colocar nesse minuto de silêncio o jovem Lindolfo, que foi morto e teve o seu corpo carbonizado no Paraná, né? Ele que é um ativista LGBT do movimento do MSTC, e as investigações já têm apontado que foi crime de ódio por LGBTfobia. Então é muito triste quando a gente tem que ver um jovem que tinha uma vida inteira pela frente, sonhos, lutas, trajetórias, tendo sua vida ceifada por uma sociedade odiosa. Então, eu gostaria muito de acrescentar neste minuto de silêncio o jovem Lindolfo. Obrigada, presidente. Obrigado. Nesse momento também. Eu também gostaria de vereador juntar as palavras do vereador Eli Correia sobre a tragédia vida com assassinatos a facadas ali no município de Saudades, em Santa Catarina, uma coisa... E também a Érica Hilton nos fala, é preciso que nós venhamos a promover muito mais o amor do que incitar o ódio em nossa sociedade. Mas quero também abraçar as boas-vindas que o vereador João Jorge deu a Renata Falzoni, que eu tantas vezes ouvi e estava torcendo muito para que ela pudesse ser eleita vereadora, e agora ela vai estar aqui conosco, colaborando conosco sobre tudo que ela conhece tão bem da nossa cidade, bem como apreciar melhor com ela a importância da bicicleta em São Paulo. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, vereador Suplicy. Aproveito nesse momento e incluo também na homenagem todos aqueles que partiram dessa vida em razão da pandemia de Covid-19. Vamos, então, ao minuto de silêncio.
Neste momento, declaro aberto o pequeno expediente. A primeira a falar no pequeno expediente é a vereadora Elaine, do Quilombo Periférico. Boa tarde a todos e todas, boa tarde, vice-presidente. Eu queria ressaltar, né, as estimas de melhora ao prefeito Bruno Covas. Hoje, no comunicado do Colégio de Líderes, a nossa liderança, Luana Alves, já externou a nossa profunda e sincero desejo de recuperação do prefeito da cidade. Quero aqui deixar, então, todo o nosso axé, né, nossos orixás são sempre justos e sempre amparam quando a gente solicita. Então, quero aqui declarar nosso sincero axé ao prefeito Bruno Covas e a todos os enfermos. Quero aqui falar de saúde, né? Afinal, a gente está falando de saúde plena para todos e todas dessa cidade. A gente, da Mandata Quilombo Periférico, teve presente, né, e conversou durante a semana passada. Tivemos ao menos 3 reuniões, né, com algumas lideranças de saúde dos territórios periféricos da cidade. Conversamos com conselhos gestores, com supervisão de saúde, aqui de Cidade de Tiradentes, que é o bairro que eu moro. Conversamos com alguns gestores de UBS, né, e a nossa intenção é sempre se colocar à disposição desses equipamentos para tentar melhorar. Mas aí eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa que eu acho que nós, vereadores, precisamos ficar atentos, que são a estrutura inclusive física, dessas unidades básicas de saúde tão fundamentais na cidade, né, para garantir a saúde da população em geral. A gente já sabe, já ouviu aqui no plenário, que a expectativa de vida de uma pessoa, infelizmente, pode ter uma diferença na cidade de São Paulo de até 23 anos, dependendo do território em que ela mora, né, aqui no meu bairro, inclusive. E o que a gente observou, né, de todas dessas figuras extremamente importantes que acompanham o dia a dia dessas unidades básicas de saúde, são questões que são até relativamente simples, né, e que a gente deveria estar extremamente atento, mas que demandam uma atenção especial, né? Eu vou falar de uma unidade básica específica, mas a gente está falando mesmo das unidades básicas que atendem no território. Aqui no meu bairro, em Cidade de Tiradentes, a gente tem uma unidade chamada Jardim Vitória. Há algum tempo a gente foi chamado a atenção por alguns munícipes que essa era uma unidade que precisava de muito apoio, até que uma denúncia e um vídeo que circulou dessa unidade sendo inundada durante uma chuva aqui no bairro, que é gravíssimo. É uma unidade que está num imóvel alugado pela prefeitura, porque o prédio da unidade básica de saúde ainda não foi construído, né? Esse prédio não foi construído, ele está num processo, né? Tem já um processo de desapropriação de um terreno nesse território para atender essas famílias e de construção dessa UBS. Mas também existe uma previsão de que leve aí pelo menos uns 5 anos para a construção e efetivação dessa UBS, e é um território extremamente carente, que necessita e muito do SUS. Então, é um período muito longo, né, para essa espera. E mesmo, né, que esse período não fosse tão longo, a estrutura atual, né, dessa unidade básica de saúde, ela apresenta muitas preocupações. Então, a gente recebeu aí a informação de que existem pelo menos 3 salas dentro dessa unidade de saúde que não tem a ventilação direta, né, para a área externa, né, não tem janela para a área externa, e nessas 3 salas também não tem ar-condicionado dentro dessas salas. Então, assim, no momento de pandemia, a gente pensar em salas que não têm, né, a ventilação adequada é terrível. É uma unidade que o próprio atendimento odontológico dessa unidade não está sendo efetuado na unidade, está sendo efetuado numa unidade vizinha da Inácio Monteiro, porque dentro dessa unidade não há espaço físico para que esse atendimento odontológico seja feito. Na unidade tem dificuldades, inclusive, de armários para guardar corretamente o prontuário das pessoas que atendem essa unidade. E eu acho que nem seria necessário, mas eu gostaria muito de falar aqui sobre a importância das unidades básicas de saúde nos territórios periféricos. São essas unidades, né, que, junto com a sua equipe técnica, junto com agentes comunitários de saúde, visitam as famílias, né, reconhecem as pessoas com doença e têm um trabalho fundamental na saúde da família, na prevenção de doenças extremamente graves, como hipertensão, como diabetes, como obesidade. Né? Os postos de saúde hoje tratam, inclusive, com voluntariados, com voluntários, muitas vezes que trabalham com atividade física para as pessoas, que promovem caminhada nos territórios periféricos. A gente sabe que a obesidade é uma das questões que mais agrava, né,
a doença do Covid-19, né, especialmente em pessoas mais jovens. Então, são essas unidades que fazem, né, sempre, e especialmente agora em época de pandemia, a atenção básica necessária para essa população dos territórios periféricos, né? Então, a gente sabe que essas unidades são geridas por OSs, e aí é da nossa responsabilidade, como vereadores, acompanhar o trabalho das OSs, é nossa responsabilidade, pensando no orçamento da cidade, acompanhar esse orçamento que é destinado a esses postos de saúde, a essas organizações, e como esse investimento, né, como esse dinheiro... Eu vou para a conclusão. E como esse dinheiro tem sido gasto. Então, é chamar mesmo a atenção dos nobres colegas aqui dessa casa, da importância da gente observar a estrutura e os atendimentos que têm sido feitos de forma exemplar, inclusive pelas equipes de saúde, né, especialmente durante a pandemia, nesses territórios e nesses postos de saúde. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado. O próximo a falar é o vereador Eli Correia. Boa tarde, presidente Fernando Holliday. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras. E hoje eu poderia aqui, nesse plenário, tocar em diversos assuntos, abordar várias informações que existem hoje no rádio, na televisão. Por exemplo, o caso do menino Henri, lá do Rio de Janeiro. Se não tivessem ceifado de maneira covarde, desumana, cruel a sua vida, ontem ele estaria completando 5 aninhos. 5 aninhos estaria completando o Henri, né, ontem. E a gente pensa que a violência é somente aquela agressão que pode eventualmente até matar. A violência também é o estupro, é o abuso, é o assédio. A violência também, pode-se dizer, é o abandono, é a indiferença. E aconteceu, nesse final de semana, também uma matéria mostrando um menino de 9 anos, o Caio, pedindo à Polícia Militar que mandasse uma viatura até a casa do seu pai para trazê-lo para o seu aniversário. Porque ele se sentia tão sozinho, tão abandonado pelo pai, que ele ligou para o número da polícia exatamente para pedir que a polícia mandasse uma viatura buscar o pai dele, que ele queria. Mas é um presente que você quer? Não, não quero presente, não, eu quero só o meu pai. Isso também é uma violência, a indiferença, o abandono. Poderíamos também falar hoje sobre algo que me chamou a atenção nesse final de semana, aliás, me chocou, e creio que quem tem a oportunidade de ter visto também tenha se chocado. Que garotas de 13, 14 anos, até mesmo adolescentes, que eu fiquei tão triste, tão chocado, tão horrorizado, ver aquelas meninas na sua primeira menstruação, tendo que se proteger com algodão, com um jornal, com pedaços de pano. Imagine, pôr jornal, pedaço de pano, algodão, e pior, que mais me deu assim, uma coisa assim, de vontade até de chorar, colocar miolo de pão para conter o fluxo mensal. Então eu fiquei perguntando, mas não é possível que o poder público possa fazer alguma coisa por essas meninas, por essas adolescentes? Poxa, colocar miolo de pão. Então, para você ver, para as pessoas virem, né, para os senhores verem, como a nossa periferia é feita de carência, até de um absorvente. Poderíamos falar aqui também com os senhores vereadores sobre o PPI, né, e a importância do que o PPI vai trazer a todos nós, o impacto que vai causar na cidade, na vida de milhões de pessoas aqui de São Paulo, que esperamos nós possamos realmente fazer do PPI a melhor solução para tantos que têm suas dívidas com o poder municipal, né, tributos, empresas que estão falidas, fechadas, enfim, poderíamos falar sobre isso. Mas ontem, no meu programa de rádio, eu entrevistei o doutor Davi Uip, ele fazia uma explanação, né, de como estava o estado de saúde do prefeito Bruno Covas. E ele dizia sobre a internação, sobre a intubação, isso ontem,
Porém, o doutor Davi Wipe dizia que ele acreditava, respondendo uma pergunta minha, no espírito guerreiro do prefeito Bruno Covas, e ao qual eu também concordei, porque depois de tantas coisas que o prefeito já passou, e ele ainda resiste de maneira brava. Hoje eu tive a felicidade, a alegria de, mais uma vez, no meu programa, 1 hora, perto do Sírio-Libanês, os doutores, cujos nomes são o doutor Davi Wipe, que falou comigo ontem, o professor doutor Roberto Calil, o doutor Arthur Katz e o doutor Túlio Pfeiffer, falando sobre a grande notícia, como muito bem falou o João Jorge, o vereador João Jorge, a desintubação do prefeito, ele ser transferido da UTI para o quarto. Isso foi uma notícia das mais alegres que eu passei hoje aos meus ouvintes. Então, senhor presidente e senhores vereadores e vereadoras, falar nesse pequeno expediente teríamos muitos assuntos, porém, com a devida desculpas, né, a todos eles que são merecedores de um lugar como esse, ser lembrado, porque cá entre nós é o plenário mais importante do Brasil, em termos de câmaras municipais. Eu, então, gostaria de... Vereador Eli, sua conexão aparentemente caiu. Bom, está me ouvindo ou não? Agora estamos ouvindo. Pela conclusão, vereador, por favor. Sou amigo dele. Quero deixar aqui pedindo a Deus que olhe pelo prefeito Bruno Covas e que ele sirva, como disse o João Jorge, o outro vereador, se não me falha a memória, acho que é Suplicy, de que ele seja um exemplo para que todos nós possamos espelhar nele essa bravura, esse espírito guerreiro de alcançarmos a vitória nesse momento tão difícil que todos nós podemos enfrentar, que é a doença. E ele está enfrentando e, com certeza, mais uma vez, sairá vitorioso. E só para terminar, presidente, dar aqui um abraço carinhoso ao Ricardo Nunes, vice-prefeito, que de maneira calma, tranquila, está ocupando o cargo nesses 30 dias e tenho certeza, com todo respeito ao prefeito Bruno Covas, que é uma característica do Ricardo Nunes, ser, antes de tudo e mais nada, uma pessoa, acima de tudo, muito maravilhosa, muito boa, diga-se de passagem. Muito obrigado, vereador Eli. O próximo a falar é o vereador Eliseu Gabriel. Vereadora Eli Teruel. Vereadora Érica Hilton. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas, o pessoal que nos assiste de casa. Presidente, nessa tarde eu tenho muito coro com o que disse o vereador Eli Correia, né? Eli Correia foi muito cirúrgico ao dizer que nós poderíamos, nesta tarde, falar de muitos temas diferentes, porque a realidade do nosso país realmente é uma realidade muito dura, muito crítica e muito preocupante no que diz respeito a muitos pontos de vista da nossa sociedade, né? É a pandemia, é o desemprego, é a fome, são as ordens de despejos durante a pandemia, é o aumento das populações vulneráveis em situação de rua, é a CPI da Covid que acontece no Senado e traz para nós uma série de complicações, é o estado de saúde do prefeito Bruno Covas, do qual nós todos já nos solidarizamos e emanamos uma pronta recuperação e desejamos que o prefeito Bruno Covas possa estar de volta na prefeitura o quanto antes. Realmente o Brasil e o mundo passam por um cenário muito difícil, muito catastrófico, são muitas as frentes de discussões que estão se impondo diante de nós e nós estamos tendo que nos dividir para tentar atuar em cada uma dessas frentes que diz respeito à vida, à humanidade, o direito da cidadania da nossa população. Mas nessa tarde, presidente, eu quero falar de uma questão que foi inclusive eu ter pedido um minuto de silêncio, que é o aumento dramático do assassinato de jovens
crianças, pessoas LGBTs, né? O quanto o ódio tem aumentado em nossa sociedade e nós precisamos falar sobre isso. Nós não já estamos suportando mais ver tantas vidas sendo ceifadas por conta da intolerância, por conta do preconceito, por conta da falta de respeito e de empatia com o próximo. Até as crianças não são poupadas deste ódio que toma conta da sociedade. E nós temos sim que voltar a nossa atenção para isso. Nós não podemos naturalizar e nós não podemos aceitar como normal este ódio que se alastra entre a sociedade. É preciso combater. O que nós vimos, recebemos essa tristíssima notícia deste jovem que foi executado, teve o seu corpo carbonizado e muito provavelmente este crime não se deu porque ele estava envolvido com o tráfico de droga, porque ele estava envolvido com a criminalidade, porque ele tinha uma rincha de bairro, porque ele deixou de pagar alguma coisa. Este crime está em volta porque se fala de um corpo LGBT numa sociedade que ainda hoje, em pleno 2021, não consegue entender como normal e natural a diversidade. Presidente, a diversidade diz respeito à democracia. A diversidade é rica para o nosso país, é rica para a nossa sociedade e nós temos um dever, enquanto sociedade, de olhar para a diversidade como uma coisa que agrega, como uma coisa que traz valores, como uma coisa que apresenta outras perspectivas para que a gente possa compreender o nosso mundo e o mundo como um todo. É inadmissível que nós tenhamos que nos deparar diariamente, porque a violência contra a comunidade LGBTQIA+, no Brasil tem crescido de forma avassaladora e nós vemos isso partindo de todos os lugares. Nós vemos isso partindo da sociedade civil, nós vemos isso partindo das casas legislativas do Brasil, nós vemos isso partindo do próprio presidente da República, que nunca se omitiu em mostrar o quanto é um ser humano repugnante, LGBTfóbico, estimulando o ódio entre as pessoas, estimulando o ódio contra um grupo que é historicamente massacrado, historicamente vulnerável, historicamente aleijado de seus direitos e que constantemente tem que ver os seus corpos atacados, apedrejados, carbonizados e as suas vidas retiradas pelo simples fato de se ser quem é. Eu, como uma vereadora, a mulher mais bem votada do país, já me senti atacada, inclusive dentro desta casa. Já fui procurada dentro desta casa com tentativas de invasão ao meu gabinete por ser mulher, por ser negra, por ser travesti, e nós não podemos naturalizar estas violências. As pessoas LGBTs existem e precisam ser respeitadas. As pessoas LGBTs fazem parte da sociedade brasileira, são contribuintes, são munícipes, são cidadãos e não podem ter suas vidas ceifadas por conta de um ódio, de uma intolerância, de um preconceito e da não aceitação de grupos conservadores, grupos reacionários, grupos religiosos que muitas vezes dizem pregar o amor, a caridade, aquilo que deveria ser pregado, que são os ensinamentos de Jesus Cristo, mas vão na contramão de tudo isso, estimulando o ódio, estimulando a execução destes corpos. O que aconteceu com este menino e acontece diariamente com outros meninos e meninas neste país, por conta de suas identidades de gênero ou orientação sexual, é exemplo de uma sociedade calcada e estruturada no ódio, na intolerância, no preconceito, na falta de respeito e de valorização da diversidade. E eu quero aqui, para encerrar, presidente, prestar a minha solidariedade aos amigos e aos familiares de todas as vítimas da violência LGBTfóbica, do preconceito e da discriminação. Nós não podemos aceitar e nem naturalizar esse tipo de violência bárbara, baixa e cruel. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. O próximo a falar é o vereador Fábio Riva. Vereador Faria de Sá. Vereador Felipe Beccari. Fernando Presidente, Rosa quem que chamou anteriormente, presidente? Vereador Jorge Mato. Antes do Beccari chamou quem? Opa! Presidente, Beccari chamou sim, quem? tem Vossa Excelência a palavra, então, vereador Faria de Sá. Presidente, pela ordem.
Pois não, vereador. Presidente, Faria de Sá pela ordem. Pode falar, vereador Faria, estamos ouvindo. Eu acho que o vereador deve estar com problema de áudio. Vereador Faria de Sá, Vossa Excelência nos ouve? Presidente, vereador Faria de Sá? Vossa Excelência consegue me ouvir daqui do plenário? Está chamando. Travou. Vereador Faria de Sá, Vossa Excelência está nos ouvindo? Aí não, chefe, eu estou vendo ao vivo. Oi, Bernardo. O vereador deve ter tido algum problema de áudio. Vereador Faria de Sá, se Vossa Excelência estiver nos ouvindo, por favor, se manifeste. Eu acho que realmente não está nos ouvindo. Bom, voltaremos ao vereador Faria de Sá mais tarde, se ele desejar ter o uso da palavra. Vereador Jorge Ato. Vereador Gilberto Nascimento Júnior. Presidente, quem se chamou anteriormente, por favor? Só para orientação, Faria de Sá. Perfeito, vereador. Vossa Excelência está nos ouvindo agora? Agora sim, presidente. Desculpa, estava sem ouvir. Vossa Excelência, então, tem a palavra por 5 minutos. Obrigado, presidente. É uma alegria, podemos voltar a utilizar as tribunas da Câmara dos Vereadores do Estado de São Paulo, dizendo que realmente nós estamos vivendo um momento importante, aguardando proximamente, a semana que vem, a votação do projeto 177/21, que trata do parcelamento incentivado, dando a oportunidade das pessoas que, nesse período de pandemia, perderam as suas oportunidades, ter uma alternativa de retornar às atividades. E aí, a melhor vacina que tem é o emprego. Quando tiver emprego para todo mundo, nós podemos ter certeza que será uma vacina moral, uma vacina que dá a oportunidade da pessoa encontrar, dentro dessas suas condições de atividade profissional, reerguer-se socialmente e, a partir daí, nós encontramos uma alternativa, uma solução. Extremamente importante, porque você anda nas ruas de São Paulo, daqui para lá, de lá para cá, só vê placa, aluga-se, vende-se, alugo, passa o ponto, uma coisa desanimadora. Parece até, em alguns bairros, que houve, assim, um ataque de guerra. As pessoas estão desacostumadas, desassistidas e abandonadas à própria sorte. Por isso, a nossa briga é extremamente importante para que a gente aprove esse projeto o mais rápido possível. E também é um grande sonho da classe contábil, porque o pequeno empresário, o pequeno comerciante não tem alguém que faça a questão da sua contabilidade, delega a um escritório de contabilidade. E eu, que sou oriundo da contabilidade, comecei minha vida no office boy de escritório de contabilidade, tenho certeza que, nesse momento, a aprovação do PPI é extremamente importante. Precisamos solucionar alguns detalhes que ainda deixam margem à dúvida, regularizar isso. E lembrando de um detalhe importante, também está nesse projeto PPI, a possibilidade da Prefeitura fazer empréstimo internacional de R$2,5 bilhões de reais para pagar os precatórios alimentares. Muitas pessoas acabam morrendo nessa época de pandemia, esse é um risco muito maior, sem receber aquilo que é atrasado desde os anos 90. Empurra-se com a barriga, joga-se para frente, vem lá uma proposta do Serra, uma interferência do Mauro Ricardo, joga lá para frente, empurra para lá. E, na verdade, nós sabemos que vira e mexe existe essa oportunidade. E agora, lamentavelmente, no momento da crise da pandemia, quando se provava um projeto lá na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, no Senado Federal, tratando do auxílio emergencial, o Paulo Guedes meteu um jabuti desse tamanho, presidente, suspendendo a obrigatoriedade da União de abrir uma linha de crédito para os estados e municípios, até 100 bilhões para pagar os precatórios. Ele sumiu com isso, que era uma luta muito grande. A emenda constitucional 99 garantia essa condição e o prazo de pagamento, que era até 2024, foi jogado até 2029.
justamente numa história que, sem precedentes, de uma maldade de alguém que está mexendo com fogo e vai se queimar, vai para o inferno, desgraçado, porque é isso que você merece quando você trata aquele que está há anos e anos e anos esperando pagamento do seu precatório alimentar. E é verdade que não é só culpa do Executivo, o Judiciário também tem muito de culpa nisso, porque permite a retardação, já podia ter utilizado os depósitos judiciais para pagar, não fez, apesar de autorizados por essa própria emenda constitucional 99, da qual tive o prazer de ter sido relator, e agora a gente vê que quando as pessoas dizem que não é possível fazer essa condição, a Prefeitura de Santo André, aqui no Grande ABC, aprovou a possibilidade de empréstimo de 1 bilhão e 200 milhões, uma cidade com muito menos habitantes, com um orçamento muito menor em relação a São Paulo, assume esse compromisso. E aqui em São Paulo algumas pessoas estão trabalhando contra essa possibilidade, como também trabalhando contra a possibilidade da reorganização da Secretaria de Fazenda Municipal para resolver a questão do auditor fiscal, extremamente importante, e que criar um mecanismo de atendimento administrativo para as questões que todos fazem. Tenho certeza, presidente, senhoras e senhores vereadores, que a gente terá a oportunidade. Antes de encerrar, um abraço na Renata Falzoni, a nossa ciclista mor. Eu tive a oportunidade, quando fui secretário de Esportes em 93, junto com ela, inaugurar o Parque da Bicicleta, na confluência ali da Moema com Indianópolis, da República do Líbano, e sem dúvida nenhuma, hoje, inclusive, é um local de afluxo muito grande de pessoas que precisam valorizar o ciclismo, e tenho certeza que com a Renata a gente terá essa oportunidade aí. Obrigado, presidente. Obrigado, senhoras e senhores vereadores. Obrigado, vereador Faria de Sá. Vereador Gilson Barreto. Suas ordens, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Presidente, obrigado. Eu quero primeiro saudar a Renata Falzoni, desejar boa sorte, seja bem-vindo ao Parlamento Municipal. Nós estamos vendo a primeira questão do Bruno Covas, que Deus o ilumine, lhe dê força, e eu tenho certeza que em breve ele estará de volta aí comandando a cidade de São Paulo. Quero também desejar boa sorte ao nosso vice-prefeito, Ricardo Nunes, nesses 30 dias, que ele realmente tenha uma boa administração, tenho certeza disso, em função dos nossos secretariado também, que nós temos hoje um corpo secretariado muito bom, competente, e eu tenho certeza que eles vão cumprir o seu dever junto ao prefeito em exercício. Nós estamos próximos a aprovar os projetos de vereadores. Eu tenho um projeto de minha autoria, esse projeto prevê essa questão de pós-pandemia, dando autorização e condições para que o Executivo se prepare para atender esta grande clientela que são as pessoas que tiveram o coronavírus e depois eles, da doença, fica com várias sequelas mentais, física, enfim, um todo. E nós precisamos fazer com que o Executivo, através das UBS, das UPAs e dos próprios hospitais, se organizem, preparem os seus profissionais para poder atender essa demanda e, oxalá, assim que as pessoas tiverem a doença, já ir de imediato para ser acompanhado através de um departamento de saúde para atender aquela demanda. É um projeto que eu já conversei com o Executivo, já existe o compromisso de sanção, então eu quero colocar à disposição aí para os meus pares me ajudarem para nós aprovarmos, quem sabe amanhã, esse projeto de grande valia para a cidade de São Paulo. Quero ressaltar também o trabalho da Secretaria de Direitos Humanos, na pessoa da Cláudia, que é a secretária,
em função do trabalho que tem feito através das organizações sociais e distribuição de cestas básicas que tem feito na cidade de São Paulo, tem amenizado, ao menos, uma grande parte das pessoas que não têm o que comer em casa, e essa cesta básica está sendo de grande valia na cidade de São Paulo. Nós temos acompanhado o trabalho que principalmente das organizações sociais que se propõem a isso e tem feito com muita maestria essa distribuição e atendendo exatamente as pessoas que mais precisam na cidade de São Paulo. Então, eu quero fazer esse registro e que continue o programa, que não fique apenas agora e dê continuidade nos meses seguintes também, porque a fome não é apenas um mês, são vários os dias e nós precisamos estar nos atentos. O Parlamento Municipal tem cumprido o seu dever através de apresentação de projetos, de manifestações dos senhores vereadores e levando dias melhores para a nossa comunidade. Nós somos cobrados muito a presença física. Eu mesmo sou cobrado muito, mas quero informar aos nossos amigos que nós temos vereadores que têm trabalhado muito online, participado ativamente de todas as reuniões, que inclusive a Câmara, o espaço físico da nossa sede está fechado e nós temos trabalhado muito online para poder atender aqueles que nos procuram. Então, que tenham paciência. Pela conclusão, vereador. Tá. Logo, logo nós estaremos aí na rua também, a todo vapor, dando atenção devida e ouvindo e tendo o carinho de todos esses amigos que sempre acreditaram na gente. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. O próximo a falar é o vereador Isaac Félix. Vereador Jair Tato. Vereadora Janaína Lima. Vereador João Jorge. Vereadora Juliana Cardoso. Olá, presidente, vereadores, vereadoras, público que nos assiste na TV Câmara. Eu hoje quero conversar aqui com vocês um pouco, que é conhecido, óbvio que a nossa bancada do PT tem uma posição de ser contra um processo de revisão do plano diretor estratégico da nossa cidade. E não é por uma razão simples, ou por um capricho de oposição, como muitos às vezes colocam, em suas falas. Mas nós sabemos que essa revisão está prevista na lei, mas óbvio que ela teria que ser discutida neste ano. Mas a gente tem que analisar as atuais circunstâncias, o atual momento que a cidade passa, que o país passa, que a sociedade passa, que o mundo passa. Com a pandemia, as restrições de reuniões presenciais e a participação popular nos debates está seriamente comprometida. Nós sabemos que tem uma atuação desde quando foi o outro plano diretor foi aprovado nessa casa, o quanto ela é intensa, o quanto os movimentos, a cidade, a sociedade, além das organizações, dos especialistas nas áreas do plano diretor, vêm aqui na Câmara não somente participar das audiências, mas muitas vezes senta com cada um dos vereadores e da bancada para dizer sobre o que precisa mudar ou o que precisa prevalecer dentro do plano diretor. Nós sabemos que dentro do outro momento que foi aqui aprovado o plano diretor,
teve-se aqui na frente da Câmara uma semana do movimento de moradia ocupando não somente o entorno da Câmara Municipal, mas também ficavam 24 horas dialogando aqui nessa casa, nas audiências públicas e com os vereadores. Então, a pandemia nos traz uma restrições de reuniões presenciais. A participação popular nos debates está seriamente comprometida, a gente já tem visto isso nas audiências públicas online. As pessoas, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, as pessoas estão desempregadas, elas não têm acesso à internet, elas não conseguem participar de reuniões longas quando não tem a rede de Wi-Fi, quando não tem dinheiro para pagar a internet. Não adianta nos colocar aqui que o argumento dos eventos online vão proporcionar essa participação, porque não é real. Todos nós sabemos a dificuldade dessa população mais vulnerável de lidar, além de não ter internet, muitas vezes de lidar com a tecnologia. O Microsoft Teams, a gente já viu o que aconteceu no plano de metas. Quantas e quantas pessoas se inscreveram e não conseguiram entrar? Não conseguiram se posicionar? Então, não dá para que a gente possa, neste momento, com essa limitação de celulares, computadores, tablets, assim que é quem o tem. Porque muitas vezes estão deixando e disponibilizando os celulares ou os computadores para as crianças estarem fazendo a sala de aula quando tem, ou se não, está desempregado e tem que se desfazer do equipamento eletrônico para poder colocar o pão na casa. Esse problema de falta de conexão, ele também tem uma relação que essa casa aqui debate há muito tempo, que são as antenas. Há muito tempo a gente tem dito, por exemplo, Fundão de São Mateus, Fundão da Zona Sul, não tem internet o suficiente, ele cai o tempo todo, oscila. E como que a pessoa consegue fazer uma participação popular nessa relação online? A periferia está com falta de conexão, ela não consegue atingir a internet, nós estamos vivendo buracos, né? Buracos de conexão nessa nossa periferia. Quero dizer que a gente tem que aqui subsidiar as audiências presenciais, assim quando puder, porque a virtual não vai garantir uma participação ampla e popular. E o plano diretor sempre foi discutido popularmente, em todas as vezes. Desde quando eu estou aqui, vereadora, mas desde antes, quando sim, estava na militância, no movimento, já se discutia o plano diretor. Por isso, e por essas razões, ontem, as 375 entidades da sociedade civil, mais alguns vereadores aqui desta casa, pediram a suspensão, já estou finalizando, presidente, pediram a suspensão imediata da revisão e lançaram uma Frente de São Paulo pela Vida. Estão na Frente de São Paulo pela Vida, dentre outros, Departamento Paulista de Instituto de Arquitetos do Brasil, Movimento de Trabalhadores Sem Teto, Federação de Associação Comunitária do Estado de São Paulo, Movimento Defenda São Paulo, a União dos Movimentos de Moradia para São Paulo, Unificação de Lutas de Cortiços de Moradia e o Fórum Verde Permanente. As perguntas de ontem no evento online e hoje são as seguintes. A quem interessa essa revisão de participação restrita? Por que tanta pressa tem esse plano diretor? Desculpem a insistência, mas essa revisão, sem a ampla participação popular, não vai conferir legitimamente necessária os nossos trabalhos para um pacto que realmente representa o plano diretor. Muitíssimo obrigado, presidente. Desculpa passar um tempinho aí dos 5 minutos. Muito obrigado. A próxima a falar é a vereadora Luana Alves. Boa tarde, colegas vereadores. Primeiramente, eu queria reforçar o que eu já disse no Colégio de Líderes, que nós do PSOL fazemos votos da plena recuperação do prefeito Bruno Covas. A gente espera muito que ele consiga sair logo do hospital, que ele consiga se recuperar. Disse isso
ao chefe da Casa Civil, Ricardo Trípoli, que passou o recado ao Bruno Covas, independente, enfim, das discordâncias políticas. A gente espera muito que ele consiga se recuperar e seja reconduzido também à prefeitura o mais rápido possível, ok? Também gostaria de dar boas-vindas à Renata Falzoni. Bem-vinda, Renata. Fico bastante feliz de ter mais uma pessoa aqui que pensa mobilidade urbana e que pensa alternativas aí ao meio ambiente da cidade de São Paulo. Colegas, eu queria falar aqui, dentre as várias questões que a gente abordou no dia de hoje, sobre uma questão específica, porque eu acho que hoje é um dia muito importante para o povo brasileiro. É um dia muito importante porque a gente está tendo a chance de ter acesso à verdade em relação à guerra que a gente trava desde o ano passado contra a Covid-19. Eu estou falando, é claro, que hoje está tendo uma sessão muito importante da CPI da Covid no Senado em Brasília. Hoje a gente está escutando o ex-ministro Mandetta, que durante meses esteve à frente da política governamental, da política federal, do que se trata a Covid-19. A gente sabe que na semana passada a gente atingiu um número de 400 mil vidas que se perderam para a Covid-19. Esse número, meus colegas, veio 19 dias depois da marca de 350 mil mortos. Então, 1/4, 25% das vidas perdidas pela Covid-19 foram feitas no intervalo de 19 dias. Essa é a situação que a gente está vivendo em relação à Covid-19 no país. É uma situação grave, é uma situação de tragédia, é uma situação de uma mortandade, de um genocídio completamente acelerado. A gente sabe que o mundo inteiro está enfrentando a Covid-19, mas não é o mundo inteiro que chegou nessa situação. Não é o mundo inteiro que chegou numa situação de ver essa população sendo dizimada, de ver hoje mais morrer gente do que nascer gente no Brasil. Não é no mundo inteiro que isso aconteceu. Isso aconteceu porque, e hoje está sendo comprovado pelo ex-ministro Mandetta, que isso acontece porque o nosso presidente da República escolheu tomar medidas que estão levando à morte o povo brasileiro. Escolheu. Foi uma escolha política e segue sendo do governo Bolsonaro de colocar à morte a população brasileira. Eu fico pensando, colegas, que qualquer presidente de um país com características como o Brasil, que é um país que tem um mercado de trabalho bastante informal, que é um país muito pobre, que é um país que tem condições de habitação precárias, qualquer presidente de um país como o Brasil adoraria ter um sistema único de saúde na mão. Ter um sistema de saúde que hoje está em todas as cidades brasileiras, que permite que se vacine rápido, que permite que se tenha uma atenção básica capilarizada, com profissionais de saúde espalhados para atender a população. O país vacina rápido. A gente tem estruturas muito avançadas no que diz respeito ao combate a doenças infecciosas. A gente tem institutos como a Fiocruz, como o Instituto Butantan, como a Adolfo Lutz, instituições que têm décadas de tradição ao combate a doenças infecciosas como a Covid. Qualquer país, numa situação como o Brasil, gostaria de contar com o SUS e com a nossa tradição em saúde pública. Mas o nosso presidente da República escolheu, e hoje o Mandetta coloca isso, escolheu ouvir um gabinete paralelo. Escolheu ouvir conselheiros que lhe deram soluções falsas. E hoje o povo brasileiro paga por essas soluções falsas. Soluções como isolamento vertical, que não existe em lugar nenhum do mundo, mas que foi proposto pelo presidente. Soluções como, por exemplo, a cloroquina, que a gente soube também, hoje foi dito pelo ex-ministro Mandetta, que o presidente queria colocar a Covid na bula da cloroquina. Um presidente da República tentar mudar a bula de um medicamento. Isso é de um absurdo, isso é de um escândalo, que eu fico bastante indignada. O que a gente está vendo é que o presidente escolheu tomar medidas anticientíficas, medidas que levam à nossa morte. A gente sabe que o que se tem que fazer em relação à Covid é difícil. A gente sabe que isolamento é difícil, que precisa ter políticas públicas sociais para garantir o isolamento, que precisa, sim, entender, do ponto de vista financeiro, que vai precisar ter auxílio emergencial para uma ampla parcela da população num valor decente, para que consiga se garantir o isolamento que é tão necessário. A gente sabe que vacina é a saída. Não existe ivermectina, não existe cloroquina, não existe isolamento vertical, saídas falsas que foram propostas pelo presidente. A gente está vendo hoje, colegas, o que aconteceu, o que está acontecendo em relação à mortalidade de profissionais de saúde e de pessoas acima de 70 anos. Queria falar para vocês que entre março e abril, o número de enfermeiras mortas caiu 70% no Brasil. O número de pessoas acima de 70 anos que falecem de Covid cai dia após dia. Isso é porque a vacina funciona. Isso é porque existem soluções falsas e soluções que são verdadeiras. Mas eu queria concluir dizendo o seguinte. Aqui em São Paulo,
nós temos a obrigação histórica com o povo brasileiro de ser exemplo no combate à Covid. Nós temos a obrigação histórica de não oferecer soluções falsas, de, pelo contrário, fortalecer a vacinação e fortalecer o sistema público de saúde. Por isso eu queria reforçar que essa obrigação não é só com São Paulo, é uma obrigação com o Brasil, que infelizmente está sendo vítima de um genocida, e nessa CPI da Covid que acontece hoje, a gente está tendo a certeza disso. A gente tem que contratar trabalhadores da saúde de forma emergencial, sigo colocando isso. O PL de minha autoria, que autoriza a criação de novos postos de trabalho no SUS, está tramitando, tenho certeza que a gente vai aprovar nessa casa, a gente vai votar agora no fim do ano o orçamento, eu tenho certeza que a gente vai entender a importância do orçamento público para a saúde, eu tenho certeza que aqui em São Paulo a gente vai conseguir dar o exemplo, não só para essa cidade, mas para o país inteiro que está nas mãos do genocida. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Luana Alves. Há inscrições para comunicado de liderança. Passarei a elas logo após o grande expediente, ok? Então, declaro encerrado o pequeno expediente e declaro imediatamente aberto o grande expediente. No grande expediente, a primeira oradora é a vereadora Sonaira Fernandes. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Mais uma vez agradecer a Deus por mais esta oportunidade. E eu quero começar essa fala parabenizando os trabalhadores que, mesmo sem trabalho, que mesmo tendo seus comércios fechados, sofrendo com as medidas autoritárias de lockdown, foram no dia 1º de maio às ruas manifestar pelo seu direito legítimo ao trabalho. Então, eu quero registrar aqui o meu apoio a cada trabalhador que saiu das suas casas, que deixou a sua família e foram para as ruas para reafirmar que Supremo é o povo, que quem manda é o povo. Então, eu quero parabenizar cada um desses trabalhadores. Também quero aproveitar esta oportunidade e dizer que já começaram a serem ouvidas aí as pessoas na CPI da Covid. E hoje eu quero ainda também prestar minha solidariedade ao ex-ministro, também ex-biografado, o Mandetta, que esqueceu, coitadinho, que receitou para que as pessoas ficassem em casa e só fossem ao hospital depois que sentissem falta de ar. Hoje, quando ele foi perguntado por isso, ele simplesmente disse que esqueceu, que não lembra de ter falado isso. Também quero dizer que essa CPI precisa alcançar prefeitos e governadores, precisam alcançar aqueles que tiraram verbas da saúde, tiraram dinheiro das santas casas e colocaram em sua publicidade para fazer propaganda, para fazer marketing, para propaganda eleitoral, palanque político para 2022. Eu quero dizer que essa CPI precisam chegar no superfaturamento de respiradores, nos desvios de verbas enviadas pelo governo federal para os estados e municípios. Eu quero dizer que precisa alcançar esses criminosos e precisam responsabilizar cada um que desviou por pura vaidade o recurso que deveriam chegar nos mais necessitados, que deveriam chegar na ponta para quem realmente está exposto e precisa. Vereadora, é só para te falar que você está desfocada da tela. Eu quero ver agora colocar a cara a tapa e mostrar que realmente foi tudo usado em benefício do povo e não para boicotar governo, porque precisa colocar em pauta, porque precisa colocar em evidência o seu projeto político. E eu já digo aqui, falido para 2022. Eu quero aqui manifestar e parabenizar o povo trabalhador que foi manifestar o seu direito legítimo de trabalho. O 1º de maio agora é verde e amarelo. Viva o povo brasileiro e viva o Brasil. Obrigada, presidente. Ô, vereadora, a senhora podia me dar uma parte, porque eu vi foi trabalhador manifestando contra trabalhador. Hoje que eu nunca vi na minha vida. Trabalhador para a rua manifestar contra trabalhador. Amarelo. Um monte de bolsonarista doente lá. Por favor, vereadores. Vereadora. Não faça mais negativa. Peço silêncio, pelo amor de Deus. A vereadora Sonaira já concluiu a sua fala.
O próximo a falar no grande expediente é o vereador Tami Miranda. Vereador Chechel Trípoli. Vereador Adilson Amadeu. Encerrado o grande expediente, passemos então ao comunicado de liderança do vereador Rinaldi de Gílio, pelo PSL. Presidente, eu queria comunicar a liderança. Eu vou ver com o Suplicy, mas acho que ele não pediu. Ele pediu? O vereador Suplicy já utilizou do tempo do PT, vereador Alfredinho. Mas acho que ele usou no pequeno expediente, não é, presidente? Não no grande. Nós concedemos Senhor presidente, antes do pequeno expediente e o PT utilizou por meio do vereador Suplicy. Vereador Rinaldi de Gílio está com a palavra. Pela ordem, senhor presidente, como eu usei um tempo muito breve, de acho que 2 minutos e meio, se puder conceder mais 2 minutos e meio ao Alfredinho, eu agradeço muito. Vereador Suplicy, em deferência à sua história, concederei então 2 minutos e meio ao vereador Alfredinho, logo após o vereador Rinaldi Gílio. Por favor, com a palavra, vereador Rinaldi. Muito obrigado pela atenção. Não, é aqui no viu? O microfone de vocês está ligado. Senhor presidente, no dia de hoje eu venho até a tribuna, a esse espaço ao mercado de liderança, motivo de tristeza e de alegria. Tristeza, sem dúvida nenhuma, é o motivo do afastamento do prefeito Bruno Covas. Bruno Covas, um prefeito que tem admiração não apenas da sua base, mas também daqueles que são também da oposição. A gente percebe o respeito que a sua administração tem e a sua maneira de conduzir a tratativa política. Então, a gente fica muito triste saber que ele se afasta nessa semana e feliz porque quem assume é o nosso amigo, nosso companheiro aqui, o Ricardo Nunes. Então, a gente fica feliz sabendo que a prefeitura na cidade de São Paulo ela vai estar em boas mãos. Então, eu venho aqui torcer, venho aqui dar uma palavra ao Ricardo para que ele possa ir bem e estimar que ele vai e consiga fazer uma boa administração, porque ele tem competência para isso. Senhor presidente, eu quero aqui, nesse momento, como pastor, como eu sou, muitas vezes a gente acompanha as pessoas, as ovelhas, no seu pior momento da sua vida. Um momento de hospital, um momento de um funeral, e em todo esse momento a gente costuma estar presente no momento de dor. E a gente tem feito, inclusive no grupo de vereadores, uma rede de oração, uma rede de torcida pelo prefeito da cidade de São Paulo. Então, eu quero, nesse momento aqui, terminar minha fala fazendo uma prece aqui ao prefeito da cidade de São Paulo, pedindo a Deus que possa o visitar nesse momento. Querido Deus, eu quero te pedir nesse exato momento que possa, Senhor, visitar o prefeito Bruno Covas no seu leito de enfermidade, que o Senhor possa amenizar toda a dor, repreendendo todo o mal, todo o câncer do seu corpo, trazendo paz, trazendo saúde para ele, porque nós queremos ver ele de pé com saúde, e esse é o nosso desejo. Nós aqui estamos estimando dias melhores para ele. Nós pedimos em nome de Jesus que a sua boa mão o encontre e dê saúde e dê paz a ele, em nome de Jesus. Amém, Jesus. É isso aí, presidente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Rinaldi. Agora, então, por 2 minutos e 30 segundos, vereador Alfredinho, tem Vossa Excelência a palavra. Espero que aproveite o melhor possível, senhor presidente. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, primeiro aqui, de alguém que não tem ódio, de alguém que
não leva em conta o ódio, quero aqui manifestar e torcer sempre pelo prefeito Bruno Covas, porque nós sabemos separar a questão política da divergência política em relação ao ser humano. E o ser humano Bruno Covas é um ser humano lutador, é um guerreiro que luta pela vida e tem uma determinação admirável. E segundo, é muito pouco tempo, mas dizer para a vereadora Sonaira que no dia 1º de maio aconteceu coisa que eu nunca vi na minha vida. Cheguei em São Paulo em 79. E em 79 começaram tinha as lutas operárias aqui em São Paulo, eu na Zona Sul, e que são lutas operárias que no dia 1º de maio ia para a rua para reivindicar melhores salários, 13º com 1/3, licença maternidade, o reconhecimento da função da empregada doméstica, que foi escravizada durante tanto tempo nesse país, redução de jornada de trabalho. São essas, vereadora, bandeiras dos trabalhadores. Essas são as legítimas bandeiras dos trabalhadores. Não são aquelas bandeiras que estavam lá, aqueles bolsonaristas apaixonados, radicais, doentes, cegos, que estavam na rua, ignorando o uso da máscara, que, aliás, é assim que o presidente, do qual a senhora defende, e que esses seguidores também defendem, fazem. Por isso que hoje nós estamos com mais de 400 mil mortes, vai chegar já às 500 mil, por conta de um presidente que é genocida. Talvez agora a Polícia Federal vá também me intimar, porque todo mundo que fala genocida está sendo intimado depois da Polícia Federal. Mas por que ele também não intima, a Polícia Federal não intima o mundo, que está chamando ele, que ele é um perigo para o mundo, e está chamando de genocida? Por quê? Está na hora de também a Polícia Federal intimar a própria Organização Mundial da Saúde, que também considera ele assim. Por isso, senhora vereadora e senhores vereadores, 1º de maio de luta é assim. É essas bandeiras que eu disse aqui. Essas são as legítimas bandeiras da classe trabalhadora. E não aquelas que eu vi, que eu fiquei até... Concluindo, senhor presidente, que eu fiquei até abismado. Meu Deus do céu, eu nunca vi um negócio desse. Que coisa! Será que a Terra é quadrada ou é redonda? Hein? Todo mundo diz que a Terra é redonda. Parece que o presidente acha que é quadrada. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria até falar mais, mas felizmente o tempo acabou. Muito obrigado, vereador Alfredinho. A vereadora Cris Monteiro, para falar pela liderança do Novo. Ok, obrigada, presidente. Boa tarde aos colegas, vereadores, vereadoras e todos que nos assistem. Eu vou me juntar a todos os nossos colegas e prestar aqui a minha homenagem, meu desejo de saúde, de fortalecimento em breve para o prefeito Bruno Covas, que ele fique rapidamente curado e volte, e que nos próximos 30 dias o nosso prefeito, aí na ausência do Bruno Covas, o Ricardo Nunes, conte com a nossa ajuda e que desejo sucesso também a ele. Eu queria aqui trazer para os senhores uma reflexão sobre o ocorrido hoje na cidade de Saudade, onde um indivíduo entrou com uma faca e assassinou 2 professoras e 3 crianças, uma situação absolutamente lamentável, que mostra a insegurança das nossas escolas, as vidas dos nossos professores e das nossas crianças estão expostas, infelizmente, a pessoas, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, qual era a condição desse senhor, se ele tinha um problema, enfim, qualquer que tenha levado ele a fazer isso, mas só expressar também meus sentimentos a essas pessoas que perderam as suas vidas, aos familiares delas, e aqui, obviamente, prestar os minhas condolências a todas essas pessoas, lamentando profundamente o ocorrido e desejando que isso não mais aconteça, né? Que a gente possa proteger nossas escolas, proteger os nossos professores, os funcionários e nossas crianças que estão frequentando as escolas. Então, com isso, eu agradeço o tempo, presidente, e termino minha fala. Um abraço a todos, boa tarde. Muito obrigado, vereadora Cris Monteiro. Por acordo de lideranças, encerro a presente sessão
esta presidência convoca a próxima sessão ordinária para amanhã, quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, às 15 horas, com pauta a ser publicada no Diário Oficial. Relembro que já foram convocadas 5 sessões extraordinárias logo após a sessão ordinária e mais 5 sessões extraordinárias aos 5 minutos de quinta-feira, dia 6 de maio. Todas as sessões com pautas a serem publicadas no Diário Oficial. Muito obrigado a todos. Estão encerrados os nossos trabalhos. Encerrada, portanto, a sessão plenária desta terça-feira. Lembramos que os assuntos referentes à Câmara Municipal de São Paulo você conhece a partir do portal. Anote o endereço São Paulo SP Lege BR, além também das redes sociais e da TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.